Bom, pessoal, boa noite a todos. O som tá bom para vocês aí? O vídeo, Boa como noite. É que tá? Boa noite. Boa noite. Então, pessoal, boa noite. Eu quero agradecer a presença de vocês todos aqui, tá? Principalmente aos palestrantes e convidados aqui, né, para esse nosso workshop pelo Instituto de Pós-Especialização, com parceria com o Engenheiro do Aço, né, e a Faculdade de Tecnologia do Paraná, FATEC. Então, estamos realizando aqui esse workshop com o tema Competências Técnicas para Engenheiros de Estruturas e Aço, né? Um bate-papo sobre competências técnicas e carreiras, onde os nossos convidados aqui nessa noite é o nosso coordenador técnico da nossa pós em estrutura metálica, estrutura de aço, né? O engenheiro Daniel Ferraz, e também temos aqui como convidado aqui o professor, também nosso professor da pós também, o doutor em estruturas, Alberto Leal, né? Professor pela Universidade Federal da Bahia, e o nosso convidado também especial, o especialista em cobertura de estádios e arenas, né? Especialista em estruturas também, o professor Flávio de Alamberti. Boa noite a todos, eu agradeço mais uma vez a participação de vocês e passo a bola aí para o professor Daniel aí. Sinta-se à vontade, Daniel. Boa noite, pessoal. Boa noite. Muito feliz de vê-lo. Flávio, meu amigo, tudo bem contigo? Como vai? Obrigado pela presença do Flávio de Lamberti, Alberto Leal também aí, que vai estar nos ajudando na condução dessa conversa aqui de hoje, e a todos os participantes que estão entrando aqui. Hoje é uma noite muito especial, porque verifiquem a conexão da internet, pessoal, porque o upload de conhecimento vai ser pesado. Então, a gente vai aproveitar aqui a envergadura técnica do lastro técnico dos participantes. Não estou falando de mim, estou falando do Alberto e do Flávio. Vamos conversar um pouco sobre as competências técnicas dos engenheiros que atuam com estruturas de aço. Eu vou pedir licença para compartilhar a tela, dar alguns avisos breves e então falhando um pouco, fazer Daniel. uma breve apresentação dos palestrantes. Eu vou desligar então a minha câmera, porque eu estou em Porto Alegre. Falando com vocês por meio de uma noite chuvosa aqui em Porto Alegre. Alberto, você pode compartilhar a tela, por favor? Sua conexão deve estar mais estável. Claro, Daniel, claro, faço sim. Só me confirma se eu vou abrir um PDF, né? Só me confirma se é esse o PDF aqui que você quer que eu abra. Perfeito. É o último que eu te enviei aí. Beleza. Confirma se é esse daqui. Correto. Perfeito. Bom, pessoal, competências técnicas para engenheiros de estruturas de aço. Você pode colocar no modo apresentação, por favor, Alberto, para ficar melhor a visualização. Vira se está aí no modo apresentação agora. Positivo. Show de bola, isso mesmo. Bom, pessoal, avisos rápidos aqui, tá? Nós não pretendemos estender muito o horário, aceitar o horário das 19 às 20 horas. Estamos agora com 36 pessoas aqui ao vivo. Agradecer a presença do Flávio Lamberti. Flávio é um amigo muito querido. Flávio, eu conheci ele pelos manuais da minha concorrente hoje, da Gerdau, lá quando eu era um técnico em edificações, lá no interior de Minas. Ele tem esse material muito
muito bom aí produzido para cargas e vãos de perfis, né, laminados, e também o manual de galpões lá que ele produziu junto com a Gerdau. E eu nunca imaginava que eu estaria aqui hoje com ele, fazendo um evento junto aqui para o Brasil inteiro. Então isso é um motivo de grande alegria. Ele de fato assim, me inspirou muito para eu escolher de forma incisiva e certeira a carreira na parte de estruturas metálicas. O Flávio, ele é um especialista em coberturas de estádios, arenas. Ele tem grandes projetos aí, renomados aí no portfólio dele, e ele é diretor aí da Alfa Engenharia, né, de estruturas metálicas. O Alberto Leal, ele é doutor pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, consultor de engenharia, também meu consultor. Toda hora eu estou mandando um WhatsApp para ele perguntando as dúvidas aí. Alberto, me salva aí. E ele também é professor lá na Federal da Bahia, professor na pós-graduação que a gente coordena aqui em estruturas metálicas e consultor de engenharia. Eu hoje atuo com inovação dentro da ArcelorMittal, voltado para o aço aplicado à construção civil, seja ela metálica, seja ela em concreto armado. A gente está aqui ao tempo todo desenvolvendo produto e serviço. Por exemplo, a gente acabou de lançar um CA70 no mercado, para vocês terem ideia como é que a gente está engajado em trabalhar com produtividade no mercado, tanto civil, tanto de concreto armado, quanto metálico misto. Tenho essa missão, que é a educação técnica como meio transformador de realidade. Então, por isso que eu criei Engenheiro do Aço, que coordena aí hoje, junto com a Imposu, a especialização em estruturas metálicas que nós temos. E estamos aqui fazendo essa reunião aqui com os colegas presentes. Peço a atenção de todos para manterem seus microfones desativados. Nós temos um conteúdo vasto aqui para abordar e vamos tentar manter o horário ali em respeito a todos os participantes. Pode passar o slide, por favor, Alberto? Muito bem, pessoal. Números aí, os últimos números que o IABR, Instituto Aço Brasil, e também a ABCEM levantou em 2020, ano vigente 2019, é que a construção civil, ela consumiu aí no ano vigente de 2019 o equivalente a quase 8 mil toneladas de produto siderúrgico, né, seja aço longo ou plano, e ela puxa toda a produção siderúrgica do Brasil hoje, cerca de 38% a 40% é direcionada para a construção civil. A gente tem aqui um panorama interessante. Se você olhar para essas esferas que estão no centro da tela, mais abaixo, quais são as áreas que estão demandando hoje mais consumo siderúrgico, né? Quais são as áreas que demandam mais profissionais e o mercado tem demandado mais produtos siderúrgicos? A energia tem puxado muito em decorrência do consumo de cantoneiras para torres de transmissão e telecomunicação. A parte industrial, seja ela centros de distribuição, galpões logísticos, fábricas, sistemas de coberturas, ela chega em segundo lugar aí com 31% da demanda, né, de estruturas metálicas. Em terceiro, a gente tem uma parte comercial, geralmente multipavimentos voltados para edifícios não residenciais, sejam eles escolas, hotéis, escritórios, shoppings. Eu vou dar um exemplo muito claro. Estou aqui em Porto Alegre, cheguei aqui hoje para uma palestra amanhã, e eu estou aqui no Ibis do aeroporto. Quem conhece aqui já e veio aqui sabe que do lado do Ibis aqui do aeroporto tem um multipavimento metálico misto de garagem. Muito bem feito, por sinal, muito bem executado. Eu estou olhando para ele agora. Talvez seja obra da Medabio, pela influência que a Medabio tem aqui na região. Se alguém tiver informação, comenta aí no chat para a gente. É um edifício garagem aqui que tem do lado do Ibis do aeroporto de Porto Alegre. Pessoal, esse mercado vem crescendo, tá? Você pode ver aí no centro da tela, mais acima, a crescente demanda por profissionais
2017, 2018, 2019. Isso, claro, é um levantamento por entrevista que o Inove fez com cerca de 300 construtores metálicos, mas serve de parâmetro para a gente entender um pouco esse mercado. A grande força está no Sudeste e no Sul, né? Não significa que o Nordeste e as outras regiões também não demandem força de construção metálica. O próprio Alberto Leal, ele está no Nordeste, né? Ele atua lá e ele tem obras por lá. Então, de forma geral, nós somos um país de dimensões continentais. Entretanto, a nossa distribuição hoje de fábricas de estruturas metálicas, ela está bastante concentrada na região Sudeste, né, e região Sul. Pode passar o slide, por favor, Alberto? Claro. Aqui eu quero dar um panorama para vocês bem rápido e simples, né? Eu chamo de engenheiro do aço o engenheiro que trabalha na cadeia do aço, né, independente de qual ponto ele esteja. Então, a cadeia do aço, né, ela é muito ampla, ela é muito vasta. Você começa na siderurgia, né? Hoje eu trabalho na siderurgia e eu marquei em verdes aí os mais comuns. Dentro da siderurgia, eu estou aí na parte de produto de inovação, né? Produto, pesquisa e desenvolvimento. Então, a gente aqui está o tempo todo buscando novas ligas, olhando para o mercado, entendendo o mercado, vendo o que o mercado demanda, tentando colaborar. A gente tem a parte de distribuição, tem muito vendedor de aço aí que atua no mercado. Temos a parte de projeto, né, que muitos de nós atuamos, né, que é a parte de análise de engenharia, desenvolvimento de produtos e serviços. E aqui eu falo tanto da metalmecânica, automobilística e também da construção civil. Temos a parte de fabricação, os fabricantes em estruturas metálicas, que envolvem o processamento do aço. Muito importante, pois a siderurgia, ela geralmente, via de regra, entrega um produto primário para o mercado. O que é um produto primário? É uma bobina, é um slitter, que nada mais é do que a bobina em larguras menores, né? É um aço plano, é um aço longo, bruto. Então, dificilmente a gente vai atuar na parte de conformação a frio, corte, dobra, de aços longos ou planos. Então, tudo isso são players que trabalham na parte de processamento e fabricação do aço, e muitos profissionais atuam nesta faixa de atividade, inclusive empresas sistemistas que constroem sistemas construtivos, sejam eles voltados para sistemas de coberturas, sistemas de construção modular também, que agora está muito em alta. Então, é uma grande área interessante a se trabalhar dentro da construção metálica. A docência e pesquisa, né, que é uma área que, se você olhar para a universidade, a estrutura metálica tem uma produção científica muito ampla, de uma qualidade técnica muito elevada. Nós temos aí acadêmicos de qualidade e extensão técnica muito elevada atuando na parte de condução de pesquisa. Então, isso também é uma parte da cadeia, são profissionais que colaboram com o nosso mercado de forma geral. Consultoria é quando a gente chega no nível do Flávio Lambert. A gente já passou bastante nesse mercado, adquiriu muito conhecimento e começa a resolver os maiores BOs do mercado e atua só em obra referência, né? Então, todos nós aqui queremos um dia chegar no nível de consultoria, é para isso que a gente trabalha hoje, para chegar lá e ter essa envergadura, lastro técnico, para ter competência de trabalhar com os problemas mais desafiadores do nosso mercado. A parte ambiental, ela está demandando muito, pessoal. Nós temos um grande compromisso em redução de CO2. O aço, a produção de aço, por mais que ele seja o produto, um dos produtos mais sustentáveis da construção civil, totalmente reciclável, ele produz e emite CO2 na sua produção. Então, nós principalmente a siderurgia, está totalmente inclinada a reduzir, a trabalhar nessa parte ambiental. Então, existem muitos engenheiros agora voltados nessa parte ambiental, a parte de reciclagem.
Eu sou flamenguista, estou entregando aqui porque eu estou descontente com a vitória do Galo hoje, mas é campeão, não acredito. E o que acontece? Estava assistindo o jogo do Flamengo esses dias e do meu lado tinha um flamenguista assistindo, também fiz amizade com o indivíduo, e o cara é sucateiro. O cara, ele vendia, eu acho que algo em torno de 100 toneladas mês de sucata para siderurgia. Gente, para siderurgia, sucata é muito importante. Então, quem trabalha com reciclagem é um player muito importante para a nossa cadeia. E a parte de suprimentos aqui, seja a parte de produção de minério de ferro, suprimentos de forma geral, até o suprimento energético para a produção, laminação, né, lingotamento desses aços, para fechar essa cadeia. Então, gente, é uma cadeia muito extensa, muito ampla, é muito além daquilo que a gente olha pronto na estrutura metálica, e é muito gratificante trabalhar com esse sistema. Pode passar o slide, por favor, Alberto? Claro. E aqui nós estamos em um mercado que nós temos grandes gargalos a enfrentar, evidentemente, mas que nós vamos discutir alguns pontos aqui hoje. Não sei se vocês já viram essa imagem em algum lugar, onde está o Wally. Tinha na banca, antigamente tinha isso na banca, era uma revistinha com o Wally, que esse carinha caricato aí de óculos, gorrinho, roupa vermelha e branca, calça azul. Ele sempre estava em ambientes de alta densidade populacional, e a paleta de cor do ambiente era sempre perto daquilo que ele veste, né? Então, qual que era a brincadeira? Achar onde que ele está aí no meio. E era muito difícil, ele ficava ali um tempinho bom para achar onde está o óleo. Então, hoje o mercado, pessoal, ele está meio assim. Tem muita gente igual, muita gente com mesmas qualificações, muitas pessoas buscando as mesmas maneiras de criar diferencial competitivo, e isso também dentro da construção metálica. É uma corrida de Wallace, e você, infelizmente, vai perceber que o nivelamento está sendo para baixo. O nivelamento técnico desses novos profissionais está sendo para baixo. Eu estava falando hoje com um colega da Austrália, ele mudou para lá recentemente, ele trabalhou aqui um bom tempo, e ele falou o seguinte, ele também, aí, iniciando sua carreira, ele falou que ele não tem, por mais que ele goste do nosso segmento, ele não tem referências com quem ele possa aprender no dia a dia. Isso é muito importante, pessoal. Se a gente não tem no escritório, no dia a dia, ali, alguém que a gente possa perguntar o tempo todo, aprender, sentar, calcular junto, resolver BO na obra, a gente fica limitado no desenvolvimento técnico. E por que isso está acontecendo? Porque eu percebo que há um encurtamento no número de profissionais qualificados, aqueles que têm bastante expertise, estão saindo do mercado, e eles não estão preparando uma nova geração de engenheiros do aço que vem por aí. Então, é uma luz vermelha que se levanta e que a gente precisa combater, e é o motivo pelo qual a gente está aqui levantando a discussão com a presença aí do Flávio e do Alberto, de todos vocês. Pode passar de novo, Alberto, por favor? E aqui eu quero dar a palavra para o nosso primeiro palestrante aí, que é o Flávio D'Alembert. Eu coloquei aí só 3 imagens aí de algumas das obras que ele participou. O Flávio, ele é um colega do Mackenzie também, é de uma outra geração, como eu falei, em outra oportunidade que eu conversei com ele, lá no Mackenzie a gente estudou, se estudava, acho que não, depois você me corrige, Flávio, 1 ou 1 ano e meio de metálicas, né? Quando eu fiz, pessoal, era 6 meses com madeira e norma de vento junto. Então, como que você instiga o aluno da graduação a trabalhar com metálicas, ou mínimo de aperfeiçoamento, para entender construção metálica com grades curriculares tão estreitas, tão tímidas? Então, é por isso que a gente precisa sempre levantar essa bola para trabalhar essa questão do desenvolvimento técnico. Flávio, a palavra está contigo. Gostaria que você fizesse uma breve apresentação sua, pode falar de algumas das suas obras, pode mostrar slide,
A gente está aqui para beber um pouco da sua qualificação técnica aí. Bom, em primeiro lugar, quero agradecer o honroso convite e principalmente mandar um grande abraço ao Alberto, a você, Daniel, Giovanni, né, que são profissionais que, quando a gente começa a ficar desanimado com a situação, não da engenharia, a engenharia é um reflexo do que acontece no país, mas começa a ficar desanimado e ver profissionais tão competentes, entusiasmados, tudo nos dá força também para continuar. Então, muito obrigado pelo carinho aí e pelo convite. Bom, eu sou engenheiro civil, sou formado em 1981 pelo Mackenzie, esse ano vai fazer 40 anos. E posso dizer uma coisa para vocês, uma coisa que é muito importante e que tem me acompanhado durante todo esse tempo, é o entusiasmo. Então, desde o primeiro momento que eu saí da faculdade, o entusiasmo que eu tenho pela engenharia e pela estrutura metálica se mantém inalterado até hoje. E olha que foram várias crises, várias depressões. Eu saí na crise, no ano de 1982, foi quando o Brasil se deu conta que precisava pagar o milagre brasileiro. Então, nós entramos numa crise violentíssima, que culminou com aquela hiperinflação, etc, etc. Então, mas sempre existe espaço, sempre vai existir espaço. E a engenharia é uma profissão muito ampla, é uma profissão que se adapta a todos os momentos e importantíssima na vida do país. Uma vez eu vi uma estatística que mostrava que na China existe uma concentração de engenheiros aproximadamente 20 vezes maior por milhão de habitantes do que o Brasil. Então, o Brasil está muito carente. Oportunidades sempre vão existir. E a minha carreira começou dentro da universidade. Um professor que eu fui estagiário dele, o Antônio Militerno, e lá no Mackenzie, e acabei fazendo amizade, acabou me encaminhando na profissão, e eu nunca me arrependi. Em 40 anos, é claro, são momentos bons, os momentos bons é que ficam, né? Mas são muitos momentos também de muita aprovação. O importante é todos que estejamos sempre cientes do que estamos fazendo, né? E sempre tomar as decisões de acordo com a consciência, né? Que aí nós não vamos nos arrepender nada do que for feito. Como eu falei, na minha profissão, a minha carreira, eu comecei em crise. Então, eu gostaria de ter ido para a área industrial, é uma área que eu gostava muito, uma área pesada, estruturas padronizadas, estrutura metálica se encaixa muito bem em estruturas padronizadas. Mas como estava naquele momento muito difícil, para vocês terem uma ideia, aconteceu comigo uma coisa muito engraçada. Hoje, engraçada, na época foi trágica. Eu participei de um concurso, de uma premiação da ABSEM, no ano de 1981, e ganhei. E um dos prêmios era um emprego numa grande fábrica de estrutura metálica, que é grande até hoje, uma empresa fantástica. Então eu fiquei todo animado. Puxa vida, vou começar minha carreira já com emprego garantido. Então, no dia 2 de janeiro, aqui fora da cidade de São Paulo, peguei o meu carrinho e fui até a fábrica, fiquei na antessala do presidente da empresa o dia inteiro. E aquele movimento de entra e sai da sala,
e nada de me chamar, e foi passando o tempo, já era 4 da tarde, e nada, eu ali sentado. Aí a secretária do presidente da empresa ficou com dó de mim e disse assim, eu vou ver o que eu consigo para você ser atendido agora. Tá bom. Aí, daqui a pouco ela veio, pode entrar. Aí eu entrei, e o presidente da empresa era um senhor careca, gordinho, né, italiano, e estava vermelho, e chegou para mim e disse assim, o que você quer? Disse assim, eu sou o Flávio, o senhor me deu, aí mostrei o papel, o senhor me deu um emprego aqui para ser calculista aqui na sua empresa, estou muito feliz de poder começar. Sei. Como é seu nome completo? Flávio D'Alembert. Aí ele estava com uma lista na mesa e disse assim, hoje eu estou demitindo 200 funcionários, você é o 201. Então, assim eu comecei minha carreira, sendo despedido no primeiro dia. Né? Isso mostra o seguinte, que a gente não deve se abalar nunca com nada. Né? Tem que continuar. Né? E por conta disso, acabei indo para essa área de estruturas diferenciadas. Estruturas diferenciadas, elas são interessantes porque chamam muito atenção, mas elas servem mais de marketing mesmo. Eu acho que o dia a dia de nós, e o Daniel que trabalha numa usina, sabe disso, né? O dia a dia tem que ser composto pelo feijão com arroz. Né? Então, estrutura de aço se identifica bem como padronizados edifícios, galpões, etc. Esse eu acho que é a grande sacada da estrutura metálica, onde ela pode ser bem competitiva. É claro, por felicidade, eu peguei uma série de projetos interessantes, de grande visibilidade, e são projetos que, é claro, um Museu do Amanhã com um balanço de 75 metros chama atenção, né? É notícia, mas esse não é o dia a dia. O dia a dia da gente tem que ser naquilo que gera benefício para a sociedade, né? Então, desenvolver ideias, desenvolver novos sistemas, né? E qual a grande diferença que eu vejo de 40 anos atrás até hoje? Né? O que evoluiu? Né? Em termos de cálculo, nada. O que se aprendia naquela época, se aprende hoje. A tecnologia em si, né, o cálculo estrutural não mudou. Mudaram as ferramentas, se evoluiu muito, os programas de cálculo estrutural, os programas softwares, né, infelizmente a carga horária nas universidades diminuiu muito. Eu tive estrutura de aço, Daniel, durante 2 anos, na época era anual, não era semestral, 4 semestres, e mais um de estruturas de madeira. Né? Eram 17 professores. Então, era uma coisa incrível. Porém, hoje, nós temos a contrapartida, que é esse relacionamento facilitado pela tecnologia, onde acredito que tenham participantes aqui de todas as partes do Brasil, até de fora do Brasil. Então, esse relacionamento aproxima as pessoas. E o engenheiro, de uma forma geral, ele gosta de ajudar, ele gosta de colaborar. Então, sempre que eu precisei na vida pedir um conselho, pedir uma ajuda a alguém, eu tive uma pronta resposta. E essa característica se mantém até hoje. Então, aí que eu vejo a grande diferença entre o que era e o que é agora. O potencial, dependendo da vontade de cada um, de crescimento agora é muito maior, apesar que a carga horária das universidades são menores. E aí depende exatamente de iniciativas como a sua, Daniel, como a sua, Giovanni, como a do Alberto, que é professor, né, de prover conhecimento para as pessoas, para os novos profissionais, e intercâmbio para aqueles que já estão inseridos no mercado de trabalho.
Então, não posso me estender muito também, senão... Muito legal, Flávio. O mais bacana é você realmente colocar o papel da estrutura metálica, você que atuou em obras icônicas, colocar o papel da estrutura metálica no arroz com feijão, no convencional, no edifício garagem, no hotel, no hospital, né? Muito bacana essa sua humildade em trazer esse ponto de vista, né? Habitação popular. É verdade, é verdade, é verdade. A estrutura metálica teve um papel importante agora na pandemia, com a construção modular, foram desenvolvidos vários sistemas que o pessoal fazia com uma rapidez impressionante, ou seja, usufruir daquilo que a estrutura de aço tem de melhor, né? Que é rapidez, que é arrojo, baixo peso, né? Facilidade de penetrar de ser montado em qualquer canto do país, num país complicado como o nosso, né? E não esquecer de querer brigar com o concreto. Cada um tem seu espaço e tem que ser valorizado cada vez mais. Eu acho que a estrutura metálica no Brasil está subvalorizada, é diferente. A estrutura de aço está subvalorizada. Eu acho que tem muito espaço para a gente abranger ainda, aproveitando as qualidades desse tipo de sistema estrutural. Legal. Obrigado, Flávio. Já a gente vai fazer algumas perguntas para o Flávio, para ele trazer mais opiniões a respeito do mercado e da carreira do engenheiro. Alberto, passa o slide aí para nós e fala aí do teu trabalho, rapaz. Beleza. Pessoal, boa noite a todos, né? Primeiramente, agradecendo ao Daniel Ferraz pelo convite, né? Maravilhoso de estar participando desse workshop hoje, tá? Então, Daniel, admiro bastante o seu papel hoje enquanto engenheiro do aço, né, em divulgar tanto o material quanto os sistemas construtivos, atuar ativamente, né, no nosso segmento. E acho que você tem uma carreira ainda mais brilhante pela frente, né? Então, hoje admiro porque vejo que o seu papel de influenciador, se não o maior, um dos maiores aí relacionados à nossa área de engenharia estrutural, então admiro bastante o seu trabalho. E também a versatilidade com que você conversa com diferentes materiais, não apenas o aço, mas o concreto protendido, o concreto pré-moldado, aí que eu vejo de vez em quando você publicando. Ao Giovanni também eu agradeço a oportunidade, né, tanto de estar aqui participando do workshop, quanto também por fazer parte do time lá da IPOS, né, que é nossa pós-graduação, né, relacionada e voltada à estrutura de aço. E agradeço também ao Flávio, né, realmente é um prazer estar, Flávio, aqui participando junto contigo desse workshop, sentando na mesma mesa que você. E aquela coisa, a gente admira muito o seu trabalho, tanto pelas obras icônicas que você tem desenvolvido, pelo trabalho brilhante, tanto pela humildade também com que eu vejo você participando em redes sociais, em workshops, em lives, eventualmente. E realmente é um sonho, uma inspiração para todos nós engenheiros assim mais jovens, porque quando a gente está no início de carreira, o nosso sonho é assim ser reconhecidamente bom, né? Assim, top dentro de uma área de atuação. Então, hoje, quando a gente pensa em coberturas de grandes vãos, obras de arte, né? Literalmente, a gente pensa aí no seu trabalho. Então, obrigado aí por abrilhantar a nossa carreira, né, de engenharia e servir de inspiração também. Pessoal, falando um pouquinho sobre a minha carreira, né, falando rapidamente, já que eu não tenho muito tempo aqui para falar, eu sou engenheiro civil formado na Universidade Federal da Bahia, então eu tenho 11 anos de formado, formei em 2010. Tenho possui mestrado em engenharia estrutural na USP de São Paulo, na Escola Politécnica, e doutorado na UFRJ. Bom, como a gente tem um tempo limitado aqui para falar aí sobre carreira, sobre histórico e tudo, eu separei basicamente 2 pontos que eu acho interessante destacar em relação à minha trajetória, que talvez siga de inspiração, talvez alguns de vocês se identifiquem certamente com a minha trajetória. Bom, então, dentre os aspectos, eu destaquei 2. Né? O primeiro é que o início da minha carreira profissional, embora hoje eu seja identificado como um cara voltado à estrutura metálica, foi bastante voltado ao concreto. Então, logo que eu formei, eu não tinha experiência nenhuma em estrutura de aço.
E a segunda questão é que hoje eu sou um profissional assim híbrido, né? Então eu atuo tanto profissionalmente, né, de maneira intensa, de forma acadêmica também como professor, adoro trabalhar como professor e de certa forma como pesquisador também. Então eu julgo assim ser um profissional híbrido e eu vou falar um pouquinho sobre isso. Bom, em relação ao meu início de carreira, né, que eu falei para vocês, que muitas vezes serve de inspiração, eu, em estágio na graduação, eu trabalhei bastante com concreto armado e protendido, tive experiências com a parte predial e com a parte de obras de arte especiais, né, como pontes e viadutos de grandes vãos, que a gente mexia bastante com concreto protendido. E logo que eu formei, né, 2010.1, eu trabalhei 6 meses numa empresa, né, de pontes e viadutos, uma empresa sediada em Salvador, e no início de 2011 eu fui fazer o mestrado, né, na Escola Politécnica da USP. Então, quando eu saí da graduação, não tinha experiência nenhuma em estrutura de aço. Então, eu me perguntei assim, bom, olha, eu conheço bem o concreto, tenho bastante afinidade. Agora, será que não é interessante, do ponto de vista estratégico, trabalhar também com estrutura de aço, conhecer ainda que seja um pouco de estrutura de aço? Então, a partir desse questionamento foi que eu comecei a trabalhar com estrutura metálica no mestrado, na Escola Politécnica da USP. Uma parte de edifícios, não linearidade geométrica, enfim, temas interessantes aí do ponto de vista estrutural. E continuei ainda sem ter experiência profissional, até que em 2012, iníciozinho de 2012, uma empresa parceira minha, civil construtora, falou, olha, Alberto, eu tenho uma indicação, né, tem um parceiro nosso, uma metalúrgica, que está precisando de engenheiro estrutural de aço, né, para fazer projeto, enfim, eles não têm ninguém que os represente, né, nesse momento. E eu indiquei o seu nome. Você topa? Eu falei, claro, topo sim, tenho um grande interesse em estar participando aí, que é uma coisa que eu já queria, né, eu já queria participar. Mas eu não tinha experiência nenhuma. Então, naturalmente, eu fui de forma bastante humilde, né, ao longo do tempo, aprendendo com desenhistas, projetistas, com a própria equipe de montagem também da empresa, aprendendo bastante sobre o aço e me desenvolvendo. E nesse contexto eu utilizava bastante, né, ferramentas como publicações do Flávio mesmo, a parte de galpões, já li muito de ponta cabeça o manual, enfim. Então eram recursos que, como eu tinha limitação ali técnica, eu não sabia mexer tanto com aço no início de 2012, eu recorria, né? Quer dizer, eu ia aprendendo aos poucos. Então aí serve de um recado, pessoal, que eu vejo assim para vocês em termos de carreira, que às vezes a gente encontra dificuldade de às vezes não ter uma oportunidade de ter estagiado na área, ter estagiado dentro de uma empresa reconhecida num determinado segmento, mas isso não pode ser encarado como um fator limitador, né? Quer dizer, a gente pode, com muita dedicação, muito trabalho, assim, muito estudo, de se desenvolver nessa área, né? Então eu acho que esse é um ponto importante. E tempos depois eu acabei enxergando no aço realmente o meu carro-chefe, né? A minha expertise principal, fui me desenvolvendo. Hoje eu tenho uma empresa, né? Além da parte de projeto e consultoria, eu tenho uma empresa que trabalha, né, com pequenas fabricações e montagens, né? Nada de grande porte, mas nosso foco realmente é projeto e consultoria. Então, esse é o primeiro ponto aí que eu acho interessante para vocês. Acreditem, né, que realmente, com muita dedicação e muito trabalho, vocês podem alcançar aí qualquer área, independente de vocês terem tido experiência ou não. Bom, e o segundo ponto que eu queria falar um pouquinho sobre a minha trajetória era justamente assim, o fato de eu, ao longo da minha carreira, ter me tornado um profissional híbrido, né? Conversar bem, né, com a parte de engenharia, com a parte acadêmica, né, de ensino, didática, e com a formação técnica como pesquisador, né? Então, meu ponto mais forte hoje em dia, pessoal, é ser engenheiro. Eu gosto literalmente de ser engenheiro, de vivenciar diferentes projetos, diferentes soluções do dia a dia. Então, realmente, eu me empolgo muito na atuação como engenheiro, tá? E enxergo que isso é realmente um propulsor grande aqui para minha carreira. Na parte acadêmica, minha primeira experiência foi em 2012. Né? Eu tinha, na época, eu tinha 23 anos, comecei a dar aula como professor substituto na Federal da Bahia e enxerguei também que a parte didática eu sempre fui apaixonado, né? Tanto por estar fornecendo conteúdo, né, de qualidade para as pessoas, para os alunos, como uma forma de retribuir o fato de eu ter estudado numa escola pública, né, a Federal da Bahia, né, uma universidade pública,
e enxergo que é um grande aprendizado. Quer dizer, a gente trabalhar como professor nos desafia, porque faz com que a gente tenha que estudar constantemente para passar o conteúdo de qualidade para os alunos, a gente tem que se atualizar com frequência, enfim. Então, acho que é um ponto importante aqui da carreira ter optado, enveredado aí também por essa carreira na docência, né? E eu acho que, assim, a docência, o que tem de interessante é que eu, como engenheiro, eu tenho como criar impacto limitado na vida das pessoas. Muitas vezes, assim, para alguns clientes, alguns parceiros, e, enfim, assim, eu tenho uma abrangência relativamente limitada. Como docente, a gente tem uma abrangência muito maior, quer dizer, eu não tenho limite, eu não tenho fronteira. Se a gente começa a compartilhar conteúdo, né, para conteúdo de qualidade, muitas vezes isso torna-se acessível para um grande número de pessoas, torna-se acessível às vezes para assim pessoas em outros países também. Então eu enxergo que a carreira na docência, além de ser um grande aprendizado, tem essa possibilidade, cria um fator de impacto maior dentro da carreira. E o terceiro ponto que eu vejo também como interessante é a atuação como pesquisa, né? Então me identifiquei bastante com pesquisa. E esse foi um questionamento que muitos professores às vezes me faziam, né? Olha, Alberto, mas você é um cara com um perfil profissional, né? Então, geralmente, pessoas com esse perfil fazem um mestrado, enfim, o doutorado geralmente é para aquele cara, aquele camarada que quer ser acadêmico. Então, na época que eu optei fazer o doutorado, né, atuar como pesquisador especificamente, eu falei, olha, eu gosto de desafio. Então, por mais que eu seja engenheiro, eu acho que o desafio vai ser realmente bastante proveitoso. E o que eu enxergo de interessante na pesquisa é que a gente geralmente está antenado com os assuntos mais atuais. Então, quer dizer, antes das normas técnicas serem revisadas, muitas vezes a gente tem acesso a essas informações, a gente pesquisa, a gente cria material realmente que sirva de base, de suporte para as comissões, as normas técnicas serem modificadas. E eu acho que também entra, no caso da pesquisa, uma coisa muito interessante que é a inovação. Então, eu até destaco aqui no meu slide uma foto, né, de um galpão logístico, né, uma das obras que a gente fez recentemente, um galpão aí construído pela Rótula, né, que é um parceiro nosso, a Rótula Metalúrgica, e que tem 22 mil metros quadrados. E isso aqui foi fruto, na verdade, de uma atuação conjunta, de uma pesquisa, né, não digo bem uma pesquisa, mas de uma inovação num sistema construtivo para coberturas em galpões logísticos, né? Então, aqui envolve perfilagem, aço de chapa fina, enfim, envolve uma série de questões. Então, a forma que eu enxergo realmente a minha carreira foi trabalhar como um profissional híbrido. É a melhor opção? Não, não existe melhor ou pior, existe realmente o caminho que o profissional mais se identifica. Então, eu acho que é importante no nosso meio técnico a gente ter aquele camarada exclusivamente acadêmico, né, pesquisador forte, né, de nato. Existe o camarada também que opta por ser apenas profissional, né, quer dizer, se dedica profissionalmente de maneira forte, e existem as pessoas também que atuam aqui de forma híbrida. Então, o caminho que eu enxerguei melhor para Alberto foi de certa forma, esse daí. Bom, Daniel, passo a palavra para você aí de volta, tá? Se alguém quiser fazer alguma pergunta, algum comentário aí, tuas ordens. Legal, Roberto. Bacana demais. Esse seu pé na academia e pé no mercado, eu acho que foi um diferencial absurdo, né? Deixa eu te falar. Passa o slide para a gente. Claro. Gente, esse momento aqui a gente chamou de no campo das ideias, né? Já que a gente tem aqui, estamos aqui entre tantos profissionais aqui, interessados e atuantes já na área de construção metálica, eu vou colocar essas perguntas para o Alberto e para o Flávio. Vou começar pelo Flávio. Flávio, o que mudou na carreira do engenheiro de estruturas de aço nos últimos anos? Você que falou aí que vai completar 40 anos. Parabéns pela estrada. Você já falou um pouquinho já, mas se você pudesse sintetizar novamente, o que você acha que era antes e agora tem um outro aspecto? O que melhorou? Piorou? Hoje o engenheiro estrutural não vive sem um bom software. Existem dezenas aí no mercado, e existem empresas, inclusive no Brasil, o Paulo Roberto lá do Rio Grande do Sul,
da Stabile, eu acompanho o trabalho dele já há mais de 30 anos, desenvolve programas fantásticos, e de vários outros softwares. Então, isso eu acho que é uma ferramenta fundamental. Né? Mas a grande revolução que teve foi realmente a facilidade de conexão via internet com todos os projetistas, clientes, né? Então, e ficou evidente agora nessa época de pandemia. Então, hoje eu tenho projetistas meus que moram em Minas Gerais, moram aí no Rio Grande do Sul, aqui em São Paulo não existe mais aquela necessidade de estar junto, né? Hoje você consegue montar uma equipe rapidamente, né, usando só os recursos da internet, né? E também com os clientes, obras, projetos, né? Então hoje nós temos projetos no Espírito Santo, em Minas, no Paraná, tudo também por essa facilidade. E gera uma rapidez muito grande de troca de informações. Eu acredito que o que mais mudou foi isso. E o que menos mudou, eu acho que é a parte mesmo de paixão pela engenharia, né? Isso continua grande. Engenheiro, acima de tudo, tem que ser um apaixonado por aquilo que faz. Seja estrutural, seja de obra, tem que gostar muito, porque os percalços são grandes. É verdade. Alberto. Vamos lá. Cara, complementando, eu ia falar exatamente o que o Flávio comentou também sobre os softwares, as ferramentas computacionais, mas eu vou pular para um próximo tópico, né? Na verdade, assim, o que mudou na carreira, eu acho que de maneira ampla a gente pode falar de vários aspectos, mas eu vou escolher um aspecto que eu julgo importante. Eu acho que a carreira hoje do engenheiro de estruturas de aço, ela se depara com a realidade que a gente tem com aço ultimamente, principalmente, que é uma subida progressiva do preço da matéria-prima, né, do aço, do custo da obra propriamente dita, principalmente quando a gente faz uma análise comparativa com o concreto pré-moldado, né, pré-fabricado. Então, eu acho que, assim, uma coisa que muda bastante na carreira do engenheiro de estruturas de aço é que a gente é desafiado de forma constante a trabalhar com estruturas híbridas ou estruturas mistas, muitas vezes, né, de forma a criar a melhor solução. Tá? Então, eu acho que não necessariamente a gente escolhe uma solução mista, por exemplo, para uma laje de pavimento. Quer dizer, olha, eu quero utilizar um esqueleto todo metálico e uma laje em steel deck. Agora, a gente tem que pensar o seguinte, olha, será que é melhor utilizar o steel deck, né, que é uma estrutura, uma laje mista, ou será que é melhor eu trabalhar com a laje alveolar, que aí formaria um sistema híbrido, né, que seria uma placa de concreto? Então, eu acho que o desafio realmente que a gente tem, o que muda bastante é essa necessidade de novas soluções, de inovação e de combinação de diferentes sistemas estruturais, diferentes materiais dentro dos projetos. Até aproveitando o que o Alberto está falando, é uma verdade muito grande mesmo. Eu, durante muito tempo, eu sempre gostei de coisas novas, então sempre procurei me atualizar com o que estava sendo feito pelo mundo. Só que, no início da profissão, nos anos 90, eu tinha que comunicar por carta. Mandava uma carta, pesquisava, e aí vinha a resposta um mês depois. Aí um amigo meu ia para a Europa, para os Estados Unidos, e dizia, será que você consegue um contato telefônico lá, alguma coisa? Então era muito complicado, né? Hoje, você, em questão de minutos, outro dia surgiu um caso para mim de uma estaca torpedo, uma coisa interessantíssima, né, que é para ancoragem no fundo do mar das plataformas de prospecção de petróleo, as plataformas móveis, né? Então, eles desenvolveram, inclusive foi um brasileiro, que desenvolveu, da Petrobras, uma estaca que solta com peso próprio, ela é cheia de concreto, e
e é cravada no fundo do mar. Então, através de uma rede, ele consegue estabilizar a estrutura. Então, eu nunca tinha ouvido falar sobre isso. Em questão de 20 minutos, eu peguei três teses de doutorado sobre esse tema. Né? Então, hoje, isso abriu um portal de conhecimento impressionante. Você consegue, pela internet, trabalhos fabulosos de pesquisa, de desenvolvimento, de uma hora para outra. Então, é só querer. Hoje é só querer e saber pesquisar direito. E essa é uma boa dica, viu, pessoal? Para quem está mergulhando em algum assunto específico, como eu falei no começo, a produção científica em metálicas mistas ela é bastante consistente no Brasil. Então, uma pesquisa aí nas bibliotecas das universidades, bibliotecas virtuais, claro, a gente acha materiais consistentes de qualquer tema aí para mergulhar. Pode passar para a próxima pergunta, por favor, Alberto? Claro. Bom, vamos lá. Flávio, diante de um mercado volátil, você que já enfrentou diversos altos e baixos, com apelo agora à tecnologia e inovação, qual é o nosso papel? Como é que a gente deve se portar? Eu acredito que o engenheiro estrutural é um pivô central do desenvolvimento da engenharia, né? Porque ele está sempre atento ao que está sendo desenvolvido e as novas necessidades. E aí independe se o mercado está volátil ou não, porque a concorrência sempre é muito grande. Então, ele tem que se preocupar sempre em estar se renovando, procurando novas ideias, procurando novos conceitos, né, que através dessa pesquisa, justamente, né, porque a única saída que nós temos da engenharia num país como o Brasil é inovar a cada dia. Não tem outra saída. E a volatilidade é cíclica, né? Então, nós passamos por momentos bons, momentos ruins, momentos ruins, mas aí vem um momento bom. É verdade. Alberto? Então, a gente tem sempre que ter esse espírito mesmo de procura. Sim, tem toda a razão. O que você acha, Alberto? Cara, eu acho que assim, a questão de tecnologia e inovação, a gente tem que estar em engenheiro estrutural bastante atento, né, às mudanças de tendências, né? Então, por exemplo, hoje a gente fala muito na tecnologia BIM, né? Então, olha, se hoje a gente começa a trabalhar com BIM, busque sempre se capacitar, renovar aí o seu conhecimento, porque daqui a 2, 3 anos, muitas vezes a gente já pode ter outras ferramentas sendo utilizadas, e aí você já começa a ficar defasada. Então é sempre importante a atualização por parte do engenheiro estrutural. Um exemplo, né, mesclando um pouco essa questão de estruturas mistas e estruturas híbridas, né, que eu enxergo hoje, né, bastante latente aqui no nosso mercado, né, principalmente a parte predial, é que há algum tempo atrás, softwares como o Iberic, o TQS, né, que são softwares essencialmente para concreto armado e protendido, alvenaria estrutural, eles mexiam apenas com o concreto, né, essencialmente com o sistema de concreto. Vários anos atrás, eles já vêm incorporando, passando por um processo de incorporação de estrutura metálica lá dentro. Então, quer dizer, uma ferramenta como essa, né, surgindo, né, e aparecendo para o engenheiro, é importante que a gente conheça, é importante que a gente se atualize, porque depois, quando ela estiver sendo implementada em larga escala, muito engenheiro aprendendo, né, e mexendo, certamente quem não fez essa atualização vai ter que estar correndo atrás aí do prejuízo, né? Então, acho que o papel, de fato, é se capacitar constantemente, se atualizar e nunca estar satisfeito, né? Quer dizer, sempre que a gente se encara como satisfeito, acomodado, acho que é nesse momento que a gente está cometendo um erro, né? Um julgamento errôneo, no caso. Eu vou dar um exemplo rápido aqui, que eu já falecido, eu trabalhei 6 anos com o Dr. Walter de Almeida Braga, ele já foi presidente do Instituto de Engenharia de São Paulo, foi um grande nome na parte de obras de infra, ponte viaduto.
E ele, com 85, 86 anos, ele me ensinava, sabe, a última obra dele foi o Rodrigo, de São Paulo. Ele fazia questão de trabalhar ativamente. Cada nova versão do software, ele se atualizava, aprendia, e ele que passava para a gente, ele que colocava a mão na massa, e enfim. Então, realmente, para isso inovar e continuar se reciclando o tempo todo, e usar os softwares como ferramenta. Sempre ter uma interpretação dos outputs que saem dali, né? Então, isso é bastante importante. Próxima pergunta, por favor, Alberto. Bom, agora é uma questão mais de mercado, né? Quais são os maiores entraves do nosso segmento e como superá-los? Eu vou falar um aqui rapidinho, e aí vocês, o Flávio e o Alberto, me falam se concordam. Eu percebi que agora eu tenho mudado um pouco essa visão, porque as pessoas me procuram muito perguntando, por exemplo, dica de TCC dentro da construção metálica. Mas eu acho que houve um encurtamento do interesse técnico. E eu acho que isso, em alguns anos, pode ser um problema por falta de mão de obra qualificada. Essa parte de encurtamento. Obviamente, a gente tem os motivos que a gente já sabe, hein, motivos mais macros no que diz respeito à tributação, a custos, mas o que vocês acham aí que são os maiores entraves que nós devemos superar para evoluir com a construção metálica? Bom, claro, a parte econômica é muito importante. O aço subiu muito nesses últimos tempos. Mas, segundo a minha visão, um dos maiores entraves que nós temos é o desconhecimento da sociedade e dos profissionais mesmo de engenharia e arquitetura, né, para as possibilidades reais da estrutura metálica. O pessoal acaba imaginando a estrutura metálica já com uma pré-ideia de que é caríssima, de que só serve para obras monumentais ou extremamente complexas. Poucas vezes um profissional pode oferecer, como o Alberto estava falando agora, estruturas híbridas, né, que está sendo feito muito hoje em dia, ou soluções de engenharia que viabilizem a estrutura de aço. Então, eu bato isso diariamente, né? Os escritórios de arquitetura estão muito mal preparados para desenvolver projetos cuja concepção se encaixe bem na estrutura de aço. Falta uma cultura, né? Eu acho que falta uma cultura mais evoluída do uso do aço na civil. Uma coisa acaba puxando a outra, né? Não tem muita obra, não tem muito profissional interessado, e aí vai, né? Então, na arquitetura, nós temos grandes expoentes que trabalham muito bem com aço, né? O Zanettini, o Sigebert Zanettini, o Sidônio Porto, Koyotaki, eles gostam de trabalhar com aço e fazem projetos muito interessantes, né? Mas a grande maioria dos escritórios de arquitetura precisaria ter, sim, cursos voltados para a arquitetura, né? Não entrando em nível muito detalhista de dimensionamento e tal, mas que desse concepções mais sólidas para eles poderem idealizar estruturas, construções que o aço se adaptaria melhor. Sim, concordo. Alberto? Bom, dentre os maiores entraves, eu também ratifico aí a opinião do Flávio, né? Eu acho que existe a questão econômica, né? Que é um entrave forte, principalmente pela subida desproporcional do aço, né, em relação ao concreto. Ainda bem que o concreto também utiliza aço, né? Porque senão a gente estaria pior ainda. Eu acho que a questão do desconhecimento também da falta de qualificação técnica, né? Muitas vezes voltada a estruturas de aço, é um entrave grande. Eu acho que a questão da mentalidade ainda,
a nossa cultura, né, da construção civil, ainda muito voltada ao concreto, também é um entrave, né, porque, naturalmente, dentro das próprias universidades, a gente tem muitas disciplinas voltadas ao concreto, né, não apenas do ponto de vista material, estrutural, mas também do ponto de vista de material de construção. Então, isso acaba criando um entrave que precisa ser rompido, né? Quer dizer, uma barreira bastante significativa, que é uma barreira cultural, né? Assim, que a gente precisa vencer. E eu acho também, como o Flávio comentou, é a questão do arquiteto, que é de onde parte, né, a concepção, o sistema estrutural, para a gente conseguir, assim, conceber arquiteturas voltadas ao aço, tá? Então, hoje, eu estou atuando lá na Faculdade de Arquitetura da UFBA, né, como professor, então eu tenho um papel aí nesse sentido importante, né? Eu tenho tido bastante cuidado com a questão didática, a questão acadêmica, justamente para romper pelo menos um dos entraves que a gente tem no emprego da estrutura de aço. Legal. Importante esse ponto aí que você colocou, Alberto. Essa questão da capacitação da arquitetura também é um ponto muito importante que vocês levantaram e que realmente faz falta. Porque quando o projeto da concepção arquitetônica nasce com o DNA do aço, aí fica mais fácil do engenheiro trabalhar. Isso é importantíssimo. Pode passar de slide, por favor? Claro. Alberto. Muito bem. Qual que é o papel da universidade no desenvolvimento do setor e dos profissionais? Faltou um E aí. O que você acha, Flávio e Alberto? Como é que a universidade tem que colaborar e ser mais efetiva nesse mercado? Alberto, começa nessa que você tá no meio. Cara, eu acho que, assim, o papel da universidade... Obrigado, Flávio, pela preferência, né? Mas, então, o que eu acho? Eu acho que o papel da universidade é fundamental, né? A primeira sementinha que a gente planta, né, no profissional, né, no futuro profissional, para que ele enxergue o aço de uma forma diferente, quer dizer, que ele enxergue realmente como uma solução viável, como uma solução interessante para determinados sistemas construtivos. Então, eu acho que é importante. E uma coisa que eu bato muito nessa tecla dentro da universidade é o conceito, muitas vezes, de conteúdo assim livre, tá? Então, o que eu vejo é que as universidades, né, isso a nível Brasil, a gente tem muitas horas-aula sendo produzidas dia a dia, mas essas horas-aula ficam limitadas a barreiras, as quatro faces ali da universidade, certo? Então, eu acredito muito num papel de aulas gravadas ou de ensino à distância, digamos assim, como um conteúdo livre, né? Quer dizer, será que isso não seria interessante? Às vezes a aula que eu produzo dentro da Faculdade de Arquitetura da UFBA, ela será disponibilizada de repente numa plataforma como o YouTube, que é uma plataforma livre e que as pessoas possam acompanhar o tempo todo. Então é uma coisa que eu acho interessante, quer dizer, como é que a gente transcende as quatro paredes da universidade para um conteúdo gratuito, tá? Eu posso falar que a universidade realmente é o terreno fértil onde vai se desenvolver toda as sementes do conhecimento, né? Fundamental. Então, o papel da universidade é básico. No meu caso, eu devo à universidade a minha profissão, a minha formação, o meu entusiasmo e tudo aquilo que eu desenvolvi até hoje. É claro que nunca nós aprendemos tudo na universidade, na verdade, não aprendemos quase nada na universidade, mas o pouco que aprendemos é o fundamental para se ter uma vida profissional atuante, que é o espírito de companheirismo, de luta, de humildade, né? Então, eu sempre... o Mackenzie é muito feliz nisso, né? Era, pelo menos, ainda é, né? Porque os professores encaravam sempre os alunos não como alunos, mas já como colegas de profissão. Então, isso facilitava muito o trato
e o entusiasmo, né? Então, para mim, a universidade pode mudar a configuração, mas não pode mudar a essência dela, né? Que é despertar em cada um a sua vocação. É verdade. E como você disse, eu acho que trabalhar com estrutura, de forma geral, não só a estrutura metálica, Eu acho que está dando uma Deu uma travada travada lá aí. no retorno. tem que ter a chaminha ali, que a chama Sim. da coisa. Sim. Desculpa, pessoal. Realmente, como eu falava, eu acho que a universidade tem a primeira chama da paixão e da engenharia estrutural. Isso é muito importante. Alberto, pode passar, por favor? Gente, extrapolamos um pouco o horário, nós pedimos desculpas, mas aqui a gente está chegando na reta final. E aqui, por fim, eu queria pedir aí para o Flávio quais são os conselhos que você e o Alberto dariam para os engenheiros que esse verbo eu aprendi no meio dos calculistas velhos de guerra. Militar. A gente milita na estrutura metálica. É um verbo bélico, é um verbo de guerra. Então, quais os conselhos que vocês dariam para os engenheiros que militam na área da construção metálica? Bom, conselho, a gente olha para a nossa trajetória, né? Então aí fica mais fácil. Primeiro, nunca acredite que saiba tudo, né? Ou que saiba muito. A gente não sabe nada, né? Então, nunca trabalhe sozinho. Engenharia é um trabalho de equipe. Então, junte-se sempre com profissionais de sua confiança, que possam formar um grupo coeso e que esteja sempre alinhado nas ideias. Procure sempre desafios, né, porque a nossa vida é movida a desafios. E a engenharia é muito boa nisso, né, porque os desafios nos trazem a vontade de pesquisar, de conhecer mais, né? E, por fim, nunca desistam. Por mais difícil que possa parecer a situação, né, há sempre uma saída, sempre uma forma de a gente conseguir um resultado positivo, seja para a vida, seja para a profissão. Bacana. Alberto? Cara, eu acho que o conselho que eu dou assim para os engenheiros, né, é que a gente sempre pense em capacitação. Acho que capacitação técnica, por mais que muitas vezes a gente enxergue que estamos dando um passo atrás, sempre pensem como se a gente estivesse fazendo 2 passos à frente, né? Então, acho que a capacitação é algo muito importante, principalmente num contexto em que o mundo anda com a velocidade, né, mudanças de tendências de forma muito rápida. Então, eu acho que aquele engenheiro que investe na capacitação técnica, né, e investe em estudos, certamente será recompensado lá na frente. Eu gosto muito de ler livros, né, e uma certa feita eu li um livro do Jorge Paulo Lemann, né, que é Sonho Grande, é um livro maravilhoso. E lá ele fala o seguinte, olha, o interessante é que a gente busque sempre mirar o topo, né, as partes, assim, ser reconhecido, né, como um profissional de excelência, porque lá a concorrência é menor, né? Então, quer dizer, se você está realmente com um alto nível de capacitação técnica, certamente a sua concorrência é menor. Então, eu acho que essa dica aí, esse conselho que eu daria para os engenheiros, né, que seguem a nossa área. Eu vou, se eu puder aqui colaborar com algo, né, endosso tudo que vocês disseram, e eu falo mais uma coisa: construam, sejam relevantes e atentem com a construção da sua reputação e marca profissional, né? A gente costuma delegar para os outros interpretarem quem é o Alberto, quem é o Flávio, quem é o Giovanni, quem é o Daniel.
mas nós somos totalmente capazes de construir e autenticar a marca que a gente quer vender para o mercado. Então, tome cuidado, zelo com a sua reputação. Como o Flávio falou, trabalhe sempre em conjunto. Toda hora você vai ter que contatar e perguntar alguma coisa para um colega que está mergulhado em um tema específico, e a gente vai caminhando junto e evoluindo gradativamente. Gente, Flávio, obrigado pelo seu tempo, pela aula que você nos deu aqui hoje, Alberto também. Eu quero brevemente aqui falar sobre a nossa pós-graduação, a pós que eu faço a coordenação técnica, é uma pós que nós criamos há 6 meses atrás, e devido à demanda já estamos abrindo a segunda turma agora, no dia 10 de dezembro. A nossa pós conta com o Alberto como professor de perfil formado desafios. Nós temos uma parceria de cooperação técnica com a Cisler, que é a maior fabricante de fixadores da América Latina, de parafusos, de forma geral, e também daqueles stud bolts que são utilizados, conectores de cisalhamento utilizados em vigas e lajes mistas. E também temos a parceria da Codeme, né, que o Gustavo também vai estar dando aula lá de multipavimento com a gente, e eles também estão junto conosco construindo o curso, vão trazer conteúdo, inclusive a gente está planejando uma visita aí para a fábrica deles, fazer um workshop com a Caesar, então está sendo bem legal o trabalho desse curso. Então, se você quiser mais informações, me procura o Giovanni aí, que a gente está disponível para expor o nosso propósito para vocês. E eu vou aqui no chat colocar um link onde vocês conseguem baixar a gratuidade do curso. É um curso totalmente AD. Bom, gente, uma semana por mês. Flávio, últimas palavras. Obrigado mais uma vez pelo carinho, sempre pela parceria. O Flávio, que de forma muito humilde, como vocês puderam ver, sempre me recebeu, sempre me acolheu. Eu sou muito grato a ele. Conheci ele só pelos manuais da concorrente. Não vou falar o nome da concorrente agora, mas agora ele está me ajudando. Por causa da influência do trabalho dele, hoje eu produzo o manual no Esterodia. Então, obrigado, Flávio, pela parceria de sempre e pelo carinho. E obrigado, Alberto, por ser esse parceiro de trabalho, de professor Valeu, na nossa pós. Tamo junto. Últimas palavras, pessoal. A todos, obrigado pela presença. Estou à disposição no LinkedIn, no WhatsApp, podem mandar mensagem a qualquer momento. Eu que agradeço a todos pelo convite, em primeiro lugar, né, pela possibilidade da gente estar conversando. É sempre bom conversar entre amigos, né, e desejo a todos muito sucesso, que a caminhada seja sempre muito construtiva e traga muita alegria e felicidade a todos. Um abraço. Pessoal, eu quero agradecer vocês, a participação de todos, que esteve presente aí nesse workshop, principalmente ao professor Flávio, ao professor Alberto, ao professor Daniel Ferraz, e foi muito importante, né, todo esse bate-papo e a humildade, né, e a grandeza do professor Flávio, né, com toda a experiência, né, e a simplicidade que ele teve de pontuar temas muito importantes, né, do dia a dia, né. Quando ele falou que isso não é toda hora que se faz um projeto desse, né, que pontuou, né, é o corriqueiro, né. Então, enfim, nós atingimos 61 pessoas, assim, aqui na live, aqui foi sucesso. Eu quero agradecer a participação de todos, e quem puder fazer a gentileza, se puder desativar só o modo de compartilhamento, e quem puder abrir a câmera só para a gente fazer uma captura para depois divulgar aí essa nossa reunião aí, que foi sucesso aí. Tá? Aí só... Pessoal, só agradecendo também a todos, tá? Com palavras finais. Muito obrigado a todos os presentes. Certamente a gente prepara esse material, esses workshops ou qualquer material pensando em vocês, né? Então, muito obrigado aí pela participação e colaboração de todos. Bom, pessoal, quem puder abrir a câmera aí, botar 1, 2, 3, aí eu faço a captura aqui. Só um minutinho. Espera aí, só um minutinho. Ativou o chat aqui. 1, 2, 3 e...
Pessoal, muito obrigado, uma boa noite para vocês e uma boa semana aí a todos aí. Muito obrigado aí. Boa noite. Valeu, Boa pessoal. noite. Um abraço a todos. Até mais. Tchau, tchau. Show de bola. Tchau. Valeu. Boa noite, obrigado.